você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvor. Eu sinto teu amor. Adoração. Grande é o nosso Deus. Programa Conexão Vida. Te louvamos neste lugar, Senhor. Te louvamos, Senhor, e reconhecemos a Tua mão sobre as nossas vidas e sobre este lugar. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração neste lugar, Senhor. Você pode falar comigo neste lugar, dizendo: nesta noite, Senhor, eu rendo o meu coração a Ti, para Te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe a nossa adoração. Dá um forte aplauso ao Teu Deus. Te adoramos, Deus. Eu Te adoro neste lugar, Senhor. Tu és o rei desta casa, Tu és o dono desta casa, Deus. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, amém? Podemos nos assentar neste lugar onde nós queremos adorar o nosso Deus, que se encontra no livro de Salmo de número 26. Quem achou, fica de pé. Eu costumo dizer: quem não achou, olha para o telão, né? Salmo de número 26 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Sim, grandes coisas fez o Senhor a nós. E por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como a correntes do sul, como a correntes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará, fala comigo, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Amém? Pai, nós oramos, Senhor, e pedimos a bênção do Teu Espírito Santo sobre a Tua palavra. E tudo o que nós queremos, Deus, é ouvir a Tua voz nas nossas vidas, no nosso coração. Fala, Senhor, ao coração deste povo, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos nos assentar. Eu falei o quê? Que bênção! Mas vocês me acompanharam? Não? Só eu que li?
que benção. E por que vocês não me corrigiram? Ah, é? Que bênção. Mas é o Salmo 126, amém? Salmo de número 126, o Salmo de Davi, né? Salmo que Deus trouxe lá para o povo que estava em cativeiro, e o povo fez uma oração contundente ao Senhor, né? E o interessante é que o salmista que revela esse salmo, ele fala de um salmo onde estava diante de luta, diante de tribulação, diante de angústia, né? O salmista, que eu falei que era Davi, mas não é Davi, né? Ele revela literalmente uma angústia do seu coração. E o interessante é que quando o salmista ele faz isso, eles estavam em cativeiro. Quando a gente fala alguma coisa para Deus, quando nós estamos experimentando a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, é muito fácil. É muito legal. Quando Deus te tira de um cativeiro, né? E quando Deus, Ele começa a trabalhar na tua vida e você vem testemunhar, aí é um testemunho. Mas quando você está no meio da tribulação, aí a luta fica maior. Como o Salmo de número 137 também, que o salmista revela também que as nações que nos aprisiona, canta-nos um cântico novo. Como que nós vamos entoar um cântico em terra estranha? Como que nós vamos cantar debaixo de uma prisão? Como que nós vamos nos alegrar ao Senhor se estamos presos, se estamos em cativeiro, se estamos algemados nas nossas emoções, nas nossas vidas? Mas a palavra de Deus é muito rica e muito eficaz quando nos diz que mesmo debaixo de prisão, mesmo debaixo de cativeiro, quando nós abrimos a nossa boca e começamos a glorificar o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor envia o seu recurso, o Senhor envia os seus anjos, porque nós estamos presos, mas Deus não se prende a nada, amém? Deus tem toda a liberdade, Deus tem todo o acesso, Deus é aquele que pode ir aonde Ele quiser, Deus não tem limite. Deus, Ele visita tanto você aqui dentro, no culto, quanto visita uma pessoa lá dentro da prisão, nas algemas, nas grades, como visita uma pessoa lá no centro de recuperação, como visita pessoas dentro de bordéis. Deus não tem limite para operar o seu milagre. Então, o que depende para Deus operar? Depende da disposição do nosso coração. É quando, mesmo debaixo de prisão, mesmo debaixo de ataque, e eu sei que todos aqui que aqui hoje se encontram, tem alguma área da sua vida que, se você olhasse para essa área, você não conseguiria nem louvar a Deus, não é verdade? Muitas pessoas aqui não conseguiria nem adorar o Senhor, nem levantar as suas mãos. Eu tenho um amigo que ele perdeu a sua mãe, e no dia que ele perdeu a sua mãe, ele era muito ligado à sua mãe. Esse rapaz é pastor, e depois ele confessando a mim, ele disse que no meio do culto, enquanto entoava uma canção, e ele músico, e a canção começou a ser ministrada, Deus é fiel.
porque Deus cuida de mim. Ele falou que isso não conseguia sair na garganta. Porque na mente dele ele falou assim: Deus podia curar minha mãe. E como que eu vou falar de uma fidelidade de Deus que eu não estou alcançando essa fidelidade do Senhor? Como que eu vou conseguir cantar que Deus é fiel? E a sua mãe havia morrido por causa de um erro médico, um erro cirúrgico. Ela fez uma operação, tirou parte do intestino, e debaixo de um erro cirúrgico ela veio a óbito. E no mesmo dia que ele a enterrou, ele veio para o culto, adorar a Deus. E no meio do culto, adorando a Deus, surge essa canção que Deus é fiel. E ele compartilhando comigo, ele falou assim: aquilo não saía. Era como tivesse um nó na garganta. E ele querendo cantar, e ele não conseguia cantar, porque ele não conseguia enxergar a fidelidade que a música dizia na sua vida. Quando a palavra de Deus diz que Deus, ele é o nosso libertador, e nós estamos debaixo de prisões emocionais, circunstanciais, e várias outras prisões que envolvem a nossa vida, o nosso coração. E a gente olha e fala assim: Deus é o libertador, mas eu estou vendo que tem cadeias me prendendo. Eu estou vendo que existem circunstâncias que estão me amarrando. E como que nós confessamos uma coisa que não estamos vivendo? Fala para o teu irmão assim: é difícil. Fala para ele. É difícil entrarmos dentro de uma realidade, porque o povo de Deus, ele vive uma vida de fé. E o que é uma vida de fé? É você confessar o que você não vive hoje. Isso não é hipocrisia. E às vezes as pessoas têm algumas dificuldades, e as mulheres têm muito isso. Não é que eu falo mal das mulheres, não, gente, eu sou defensor das mulheres. Mas as mulheres têm algumas dificuldades mais aguçadas do que os homens. E uma dificuldade que as mulheres têm se chama perdão. Né? Então, às vezes, as mulheres têm dificuldade de perdoar a outra mulher. E elas têm dificuldade, né? As mulheres, elas encontram um pouco de dificuldade de demonstrar que elas estão bem, porque tem umas que quando estão mal, você vê que a cara dela é uma cara, o que houve? Comeu alguma... elas falam: eu não sei ser falsa. Esse é o dizer dela: eu não sei ser falsa. Se eu estou bem, eu estou bem. Se eu estou mal, eu estou mal. Não é questão de ser falso. Eu sempre ensino que não é questão de falsidade. Fala para o teu irmão: não é questão de ser falso. É questão de ser bíblico. A Bíblia diz que nós não devemos nos abater com essas coisas. Que nós temos que suplantar essas lutas e essas dificuldades na nossa vida. Se você tem uma pessoa que não gosta de você e que fala mal de você, e você reage da maneira que as tuas emoções querem reagir com essa pessoa, você está falando assim: eu estou sendo, verdadeira com aquela pessoa. Amém, você está sendo verdadeira. Mas eu quero te dizer que você não está sendo bíblica. Porque a palavra de Deus manda que nós devemos orar pelos que nos perseguem e abençoar os que nos maldizem. Então, esse é um princípio do reino de Deus. Então, quando você faz tal coisa, que mesmo dentro de você está se corroendo
eu não devia ter feito isso. O que eu deveria ter falado é o que a pessoa deveria ter escutado, o que ela é. Não é assim, amém? Mas se você fizer isso, você está simplesmente amassageando o teu ego e indo contra a palavra de Deus. Que a palavra de Deus nunca nos ensina pagar o mal com o mal, mas sim pagar o bem com o mal. Jesus, em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, ele nos ensina as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é tremendo, gente. Se o homem vive ali pelo menos um pouquinho das bem-aventuranças, vamos lá, Mateus capítulo 5, agora sim, tá bom? Mateus capítulo 5, Jesus ensinando, ele diz assim: vendo Jesus a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, o ensinava dizendo: bem-aventurado os, porque deles é. Esse pobre de espírito, deixa algumas traduções está diferente, não é pobre, são humildes. Porque nós temos uma conotação que quando você chama uma pessoa pobre de espírito, é uma pessoa desprovida da graça de Deus em termos de uma faculdade espiritual boa. Ela não consegue discernir as coisas. É uma pessoa atrapalhada, é uma pessoa... Não, o pobre de espírito aqui são pessoas humildes. São pessoas que têm um espírito humilde. É uma pessoa que ela é humilde no seu espírito. Ela não é uma pessoa altiva. Então a Bíblia diz que o reino dos céus é dessas pessoas, né? Bem-aventurados que choram, por quê? Os que choram serão? E ele diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E tem versículos aqui que você não precisa nem explicar. Bem-aventurados que choram, quem chora diante do Senhor é consolado, sem dúvida nenhuma. São coisas que você não precisa nem explicar. Mas bem-aventurados mansos, porque eles... Você já parou para pensar nisso, que os mansos vão herdar a terra? E diferença do manso é o quê? Violento. O violento herda o quê? Fala para o teu irmão: cemitério. O brabo, o valentão, vai para onde? Para a cidade do pé junto. Você que está nos ouvindo, você que é violento, faz e acontece, não tem medo de nada. Cuidado. Porque a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, vão viver. E os violentos... Então, quando nós aprendemos a bem-aventurança, e você pode analisar se os violentos, eles não estão nesse lugar reservado para eles, não foram cortados da terra. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão? Quem busca a justiça de Deus será farto. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu gosto desse. Os pacificadores. O que é um pacificador? São pessoas que, quando vêm lutas, ela vem pacificar as lutas. E o que nós ensinamos aqui dentro dessa casa é que o povo tem que ser pacificador. Quando tem uma contenda entre irmãos, não defende um lado, seja pacificador. Mostra o lado de Deus. Hoje, pela manhã, nós ensinamos, eu peguei um exemplo,
do José Carlos e do Adivá aqui. Adivá de um lado, José Carlos do outro. Vamos supor que eles estão em contenda. E às vezes as pessoas elas falam assim, Deus vai julgar, e os dois são filhos de Deus. E a gente fica pensando como que Deus, Ele vai fazer as coisas. Nós que somos pais, quando os nossos filhos brigam, que dificuldade que é de você apaziguar um e outro. Porque se você puxa o lado para um, o outro acha que você está defendendo. Imagina Deus. Não é assim? Então, amado, seja pacificador. Não traga palavra que aguce a raiva do teu irmão. Não fale aquilo que ele quer ouvir. As pessoas, elas nos procuram muitas das vezes, porque elas querem ouvir o que você tem para dizer a elas. Então seja um pacificador, traz paz sobre o assunto. Aonde tiver guerra, traz paz. Porque se você traz paz dentro de situação, você vai ser chamado filho de Deus. E as pessoas vão olhar para você e você não vai precisar carregar um título dizendo, eu sou filho de Deus. Não, sabe por quê? As pessoas vão falar, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um filho de Deus. Por quê? Porque é um pacificador. Porque são pessoas pacificadoras. São pessoas que dão exemplo nesta terra. São pessoas que sabem fazer uma harmonia. Aonde tem guerra, traz paz. E como que nós estamos precisando de pessoas assim? Eu fico muito preocupado. A nossa igreja é uma igreja em células. Mas eu fico muito preocupado com as células. Sabe por quê? Porque às vezes saem assuntos desnecessários dentro de célula. Saem assuntos que nada vai edificar. E que assunto é esse? Assunto que está corroendo a tua alma. Que está dentro de você, você não gostou daquela situação, aquilo, sabe, uma comida que você come e não gosta, aí você vai dentro da célula. É assim mesmo. E suja todo mundo. Isso não é um espírito pacificador. Isso é um espírito de contenda. Existem coisas que fez mal para mim, mas não vai edificar a vida do Gésio. Fez mal para mim, mas não vai edificar a vida do Claudinho. Não vai edificar outras vidas. Então para que eu vou contaminá-lo com aquilo que está me fazendo mal? Então por isso a Bíblia fala que nós devemos ser, fala comigo, para ser chamado. Se você não é pacificador, meu amado, olha para ele. Eu nem preciso falar de quem que você é filho. Amém? Quem é o filho da contenda? Quem é o filho da confusão? Alô, igreja, amém? Então, se você não é filho de Deus, se não está dando fruto dos filhos de Deus, você está dando fruto de contenda. E Deus é pacificador, gente. Sabe, Deus é tão pacificador. Eu fico tão apaixonado às vezes por algumas coisas de Deus, que Deus faz com que o errado, presta atenção, como que Deus entra na situação? Deus pega o errado e convence o errado. E quando Deus convence o errado, o que o errado faz? Fica apaixonado por Deus. Eu não sei quanto a você, quantas vezes Deus já me pegou em situações que eu fiz errada, atitudes que eu tomei errada,
palavras que eu falei atravessada. E depois Deus vem e trata do meu coração dentro disso. Você acha que eu fico chateado, que a pessoa fica chateada? Oh, Deus me convenceu do pecado, estou com raiva de Deus. Não, você fica apaixonado por Deus. Porque Deus tem um jeito de tratar com a nossa vida que deixa a gente apaixonado por Ele. Ele convence o pecador do pecado sem destruir a vida do pecador. Pelo contrário, deixando o pecador apaixonado por Ele. Por isso que eu sempre... É que eu estou com uma bursite, gente. Por isso que eu sempre falo que essas pessoas que chegam para outra e vêm e falam o seguinte: olha, eu vou te contar um segredo. Aí a pessoa vira e fala assim: eu bem vi teu marido lá na casa de fulano. Ou vou te contar um negócio porque eu sou teu amigo ou tua amiga. E faz aquela fofoca, que é fofoca. Aí a mulher fica irada. Quando o marido chega, ela está com um cacete desse tamanho esperando. Quando não está molando a faca na pia, deixa ele chegar. E tem uns que vêm com a maior cara deslavada. E sabe o que fala? Deus mandou te falar. Amado, se Deus mandou falar, deixa eu te ensinar uma coisa. Em primeiro lugar, Deus não vai trazer confusão. Aí um mata o outro. Ah, mas eu falei porque Deus mandou. Não. Quando Deus fala, Deus convence. Se Deus falou, Deus vai liberar perdão no coração da mulher. Se Deus falou, Deus vai liberar perdão no coração do homem. Ah, pastor, você está falando uma coisa incrível. Não, não é não. Não é não. Sabe por quê? A Bíblia diz que... Sabe por que o divórcio acontece? Ele fala de traição, fala de adultério, fala de um monte de coisa. Mas o divórcio acontece por causa da dureza do vosso coração, de não liberar perdão. Está lá na Bíblia. Logo depois, Mateus capítulo 7, eu acho que já fala sobre isso. Que a falta de perdão. Porque Deus é um Deus pacificador. Deus é um Deus que pega a calamidade, a destruição e faz dele uma bênção. Agora, o diabo, ele pega uns pedacinhos e cria uma contenda, uma confusão, uma coisa que é uma coisa mínima, cria-se uma tempestade. Como que a gente vê às vezes irmãos brigando por causa de uma palavra que nem era a palavra que tinha dito, uma interpretação, mas porque os outros pegaram uma pitadinha e ó, fez o feitiço, jogou as pimentas, aí vem falar, isso não é filho de Deus. Filho de Deus é pacificador, é onde traz paz dentro das situações. Então, se a gente pega, né, as bem-aventuranças, a gente começa a entender o que Deus quer. Estamos em qual? 11. Não me ensine errado não, Kátia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Já falamos. Bem-aventurados os pacificadores, 9, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa deles é o reino dos céus. Olha o verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram
antes de vós. Então Deus está falando o seguinte: quando alguém falar alguma coisa de você, e não está falando verdade não, presta atenção, está falando de mentira. Alguém já falou mentira de você? Levanta a mão, deixa eu ver. Alguém já falou uma coisa que não era verdade? E você reagiu dessa maneira aqui? Ficou feliz, contente? Não. Você se alegrou? Se exaltou? Não? Ah, que pena, eu também não. Amém? Mas agora eu tenho aprendido isso, graças a Deus. Porque a palavra de Deus diz: quando alguém fala alguma coisa contra nós, mentindo, caluniando, é para nós exaltar a Deus, porque é grande o vosso galardão. Porque assim também, aí Deus nos coloca na mesma condição dos profetas, nas mesmas condições dos homens de Deus. E eu acho interessante que os grandes profetas, e essa comparação que Deus faz aqui aos grandes profetas, não é uma alegoria não, é simplesmente uma verdadeira comparação. Quando Deus te compara a um grande profeta, quando alguém fala alguma coisa de você, e Deus fala assim: exultai, ficai alegre com isso, porque assim perseguiram também os profetas. Deus te coloca numa condição de um grande profeta, de um Elias, de um Moisés. Deus te coloca nessa mesma condição. Sabe por quê? Porque o grande não é fazer grandes sinais e grandes milagres. A grandeza maior não são essas coisas externas, mas a grandeza maior são as grandezas internas na nossa vida. É quando o homem começa já a ter um autodomínio de si. Quando o homem começa a ter um autodomínio das suas emoções. Quando alguém fala mal de você e você consegue remeter isso em Deus, aí sim você está sendo comparado a grandes profetas, a pessoas elevadas. Então quando Deus fala isso, Ele não está usando uma metáfora aqui não. Ele está falando que você é considerado um grande homem, uma grande profeta, uma grande profetisa, quando você age assim. Por quê? Porque só pessoas em Deus que têm esse valor. Amado, fazer milagres, presta atenção, é fácil. Ah, pastor, não é fácil, é só você acreditar. Fazer milagre não leva ninguém para o céu. Fazer milagre não salva a vida de ninguém. A gente vê um monte de homens de Deus. Um grande homem de Deus chamado Jim Swaggart, tá? Da década de 80, 70, o cara fazia milagres assim, estava em pecado, fazendo milagres, veio no Maracanã, fez milagres extraordinários. Mateus capítulo 7 diz sobre isso, falando que muitos naqueles dias virão e dirão: Senhor, em teu nome fazemos milagres, sinais, prodígios, e o Senhor fala: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, milagre não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas para o céu são um comportamento dentro do seu coração. E isso, amado, sinto muito dizer, isso é a minoria da minoria da minoria. Olha para o teu irmão que está do teu lado aí. Fala assim: você é bonzinho. Fala para ele: você é legal, até que pisa no teu calo. Olha para ele e fala assim: ué, não sabia que você me conhecia. Fala para ele. Não é assim a vida, amém, gente? Ou você não é esse ser que eu estou falando aqui? Então, quando você entra nesse autodomínio aqui,
esse domínio de Deus, presta atenção, você não está fazendo milagres, você não está abrindo o mar vermelho, você não está fazendo o machado flutuar, não, você não está parando as águas do Jordão, você não está ressuscitando os mortos, você não está trazendo vida a pessoas que se perderam, você não está tirando câncer nem nada de ninguém, mas você está sendo considerado um grande profeta. Porque quando nós assim o fazemos, Deus diz que nós somos considerados como grande profeta. Quando reagimos assim. Porque nem homens que fazem grandes milagres conseguem reagir dessa maneira. Em Petrópolis tinha um pastor lá. Eu sempre falei, sempre disse, não pode misturar essas coisas. E as igrejas fizeram lá o campeonato, de futebol. Isso nunca dá certo entre igrejas. Nunca dá certo. E tinha um pastor lá, até muito abençoado. E eu posso falar, não posso falar não, que depois vocês conhecem. Sempre acontece essa coisa. No outro dia eu estava falando assim, eu fiz um milagre não sei aonde. A menina, eu estava lá, pastor. Então, aí depois vem pegar o cara de lá, o nome do cara. O pastor falou de você. E esse pastor, eles deram a mão, vamos orar aqui, todo mundo orando. Ele fez uma oração linda, contundente. 10 minutos depois, tinha 5 homens tirando esse pastor de cima de outra pessoa, que estava querendo matar a pessoa. É assim a vida. E no futebol é assim. Não pode. Teve o futebol lá em Friburgo. Eu fui chamado para ser orador, mas eu não joguei. Você não ia bater nos outros? Não. Eu só fui orador. E quando eu estava chegando, já tinha alguns grupos jogando. E tinha a nossa igreja que eu estava pastoreando, estava jogando. E o juiz que estava arbitrando, estava roubando. O pessoal falou, pastor, quando eu cheguei, o pessoal já, pastor, o juiz está roubando a tua igreja descaradamente. E eu cheguei, porque eu ia abrir o jogo, mas estava tendo como que se diz? O jogo que não é oficial é uma preliminar. Aí estava tendo, e nós estávamos jogando nessa preliminar. E o juiz estava roubando descaradamente. E quando eu cheguei lá, o pessoal veio me comunicar. E o pessoal, todo mundo zoando o juiz. E eu falei, ô juiz, para de roubar aí. Falei, você não sabe o que eu fui antes de ser pastor? Não, ele saiu da quadra. Ele veio em cima de mim. Você foi o quê? Eu fui bailarino. Sério, estou te falando sério. Ele veio, porque o pessoal zoando ele, eu também. E eu falei, juiz, para de roubar aqui do céu. Ele veio. Eu falei, você não sabe o que eu fui antes de ser pastor? Ele veio. Você foi o quê? Eu fui bailarino, meu filho. Abracei ele, falei, isso é só um jogo. Para com isso. Aí o pessoal começou a rir, ele entrou na pilha também. Amado, quando a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar quando somos perseguidos, quando mente ao nosso respeito, a gente tem que aprender a lidar com algumas situações da vida. E o Salmo de número 126, o que ele está dizendo é o seguinte, que eles estavam debaixo de um cativeiro. Eles estavam em terra alheia. Eles estavam aprisionados. Ele diz, quando o Senhor nos trouxe,
Eles colocaram o coração. Agora, amado, quando sai e salmodia ao Senhor é muito fácil. Mas quando você fala as coisas, quando você ainda está na prisão, é a pior coisa que tem. Você falar que Deus é o teu provedor e você está devendo. Você falar que Ele é Jeová Rafá, o Deus que te cura, e você continua enfermo. Quando você confessa uma verdade que você não está vivendo. Quando Deus faz algo na nossa vida e a gente sai do nosso lugar e vem aqui para testemunhar aquilo que Deus fez, é tremendo. Mas quando a gente olha o futuro e diz que Deus vai fazer, porque Ele é o cara que pode fazer, é diferente. É muito diferente. E Deus procura pessoas assim. Essas pessoas são verdadeiras adoradoras. Porque a palavra adorador quer dizer adorar na dor. É chegar dentro de um culto onde nada está bom e você agradecer a Deus por nada bom. É quando a esperança, quando a força é contra a esperança. E você reconhece que Deus vai fazer. Você não sabe quando, mas você sabe que Deus vai fazer. Por isso que o salmista termina dizendo que aquele que leva a sua preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Agora, ele não fala aquele que fica na calçada sentado chorando, não. Que nós temos mania disso, quando a luta vem, a pessoa se prostra, se joga, entra numa caverna, fica ali chorando numa caverna. Não, não é assim não. É aquele que, com lágrimas, vai andando e vai chorando. Voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. E eu entendo esse salmo, que eles estavam agora vivendo aquilo que eles plantaram. Por isso ele termina dizendo isso, que aquele que leva a sua preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Não é aquele que fica agarrado, aquele que fica preso. Não, é aquele que mesmo na dor ele não parou. Mesmo na dor ele continuou. Mesmo na dor ele não se prostrou. Mas ele fez aquilo que a palavra de Deus diz, que nós devemos profetizar. Nós devemos não nos calar. Nós devemos abrir a nossa boca. E nós esquecemos que a palavra de Deus, o fluir de Deus, vem sobre o abrir da nossa boca. Isso é tremendo que nós estamos vivendo aqui. É uma vida de cristão diferente. Não é uma vida de cristão de oba-oba. É uma vida de cristão que está doendo, Deus. Está doendo. Mas eu sei que tu vais fazer. Eu sei que tu vais operar na minha vida. Eu sei que tu vais transformar essa situação. Eu sei que tu vais. Por isso ele diz, agora o Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Quer dizer, quando o Senhor nos trouxe, nós estávamos como aquele que sonha. Nós não estávamos acreditando naquilo que aconteceu. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico.
Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faz-nos regressar novamente, Senhor, como a corrente do sul. Aí ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Isso aconteceu porque tinha um povo que não parou. Tinha um povo que não desistiu de clamar. Mesmo no meio do cativeiro, mesmo no meio da luta, da perseguição, eles andando e chorando, semeando a palavra de Deus. Semeando a palavra de Deus. Eu sei que tem dias que você chega no culto, como esse meu amigo pastor, que enterrou a mãe e não conseguia cantar que Deus era fiel, que a sua fidelidade dura para sempre, que Deus tem cuidado de mim, que Deus tem cuidado. Eu sei que existem situações que a gente não consegue ver isso, mas não é porque não consigo ver que é uma mentira, não, é uma verdade. Deus tem cuidado e Deus vai cuidar e Deus vai mudar essa situação. Aí ele falou que conseguiu romper aquele nó que estava na garganta. E quando rompeu o nó, ele conseguiu soltar e dizer que Deus era fiel. Sabe o que aconteceu? Você vai falar: poxa, um milagre aconteceu? Sim. Um milagre aconteceu. Deus falou com ele: perdoa o médico. Que dor. Quando ele conseguiu dizer que Deus era fiel, Deus falou com ele: perdoa o médico. Ele falou que assim, em estado de segundo, veio tudo. Ele sabia que foi um erro médico, sabia que foi incompetência, falta de profissionalismo, de tudo isso. Mas ele falou que ele teve uma compaixão tão grande do médico, que a vontade dele era falar do amor de Deus para aquele médico. E ali, Deus sarou uma área da vida dele, que eu não preciso te contar qual é, mas Deus sarou uma área da vida dele. Não me pergunta por que Deus faz essas coisas, mas Deus só faz essas coisas quando a gente deixa ser trabalhado por Ele. Quando a gente consegue liberar o perdão, automaticamente um perdão maior de Deus vem para a nossa vida. Porque a resposta do Senhor é transbordante sobre a nossa vida. Então, amado, nós ficamos presos dentro de algumas situações da nossa vida e não conseguimos romper, e não conseguimos galgar uma fé maior, porque ficamos com mesquinharia espirituais. Mas eu não posso, Deus, eu não posso, fulano, ciclano, beltrano. Solta isso e você vai ver Deus agindo na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Libera, entra na atmosfera da adoração, não importa, entra dentro daquilo que Deus quer para a tua vida, e você vai ver Deus tirando a tua vida do cativeiro. O povo só saiu do cativeiro porque eles não ficaram parados. Não ficaram parados. Eles foram andando e chorando, mas andando.
Se você fica parado, você é alvo fácil. É mais fácil acertar um alvo andando ou um alvo parado. E quando o diabo consegue te paralisar, meu amado, ele paralisa o movimento de Deus na sua vida. Quando ele consegue usar o irmão e te paralisar, quando ele consegue usar o teu vizinho e te paralisar, quando ele consegue usar o teu patrão e te paralisar, o teu amigo do trabalho e ele te paralisa, você se torna um alvo fácil do diabo. O que Deus está falando com você nesta noite, independente de qualquer coisa, não fique parado. Continue andando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque a resposta de Deus vai vir sobre a tua vida. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus vai te tirar desse cativeiro, Deus vai te tirar desse estado de inércia, Deus vai te tirar dessa prisão e Ele vai te colocar em lugares altos. Amém? Mas para que isso aconteça, eu não posso ficar prostrado, eu não posso ficar paralisado, eu não posso ficar preso em circunstâncias emocionais, em circunstâncias do meu coração. Deus é maior do que tudo isso. Nós estávamos falando hoje pela manhã que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós mencionamos isso. Amado, a coisa mais difícil, eu acho um dos textos mais difíceis, é esse texto. Quando a gente pega a nossa vida e a Bíblia diz que os filhos de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Não é verdade. Eu quero te dizer, não é verdade. Eu tenho certeza que tem coisas na tua vida que você vai dizer que isso não é verdade. Coisas ruins que aconteceram na tua vida que você vai dizer, isso não cooperou nada para mim. Eu tenho certeza. Mas quando você se abre a Deus e deixa Deus trabalhar, você vai ver que até a maldição que veio sobre a tua vida, Deus transformou em bênção. Até a maldição que veio contra a vida de José, vendido, escorraçado, preso, foi para cativeiro, depois foi injustiçado de novo, e no final da sua vida, ele fala, vós intentaste mal, mas Deus transformou a maldição em bênção. Ele reconheceu e disse, todas as coisas cooperaram para a minha vida. Quando nós entramos dentro disso, eu quero te dizer que tem bênção reservada para a tua vida. E Deus hoje quer sarar um pouco o teu coração. A palavra que Deus me colocou é que nós precisamos soltar algumas vidas neste lugar. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Eu não sei qual área da tua vida que está agarrada. Gente, isso é o que atrapalha o mover de Deus dentro da casa de Deus. Quantas mulheres não conseguem perdoar os seus maridos? Quantas ovelhas não conseguem perdoar o seu pastor? Não estou falando nem de mim, que eu sou um excelente pastor. Mas quantas ovelhas não conseguem perdoar porque alguma coisa que a gente falou, agiu, fez? Amado, isso está prejudicando a tua vida. Quantas pessoas não conseguem perdoar o seu irmão dentro da sua própria casa, dentro do seu irmão de sangue? Filhos que não falam com seus pais e vêm para a igreja, levanta a mão, adora a Deus. Pais que não falam com seus filhos, vêm para a casa de Deus, levanta a mão, adora.
irmãos dentro da casa do Senhor que vira e fala: se fulano for para o céu, não quero ir para lá. Já falaram comigo isso. Amados, deixa Deus tratar na tua vida. Eu não sei o que fizeram para você, mas eu sei que não fica nesse cativeiro. O povo de Israel estava num cativeiro físico. Eles tinham sido levados para um cativeiro. Mas de repente você não está preso num cativeiro físico. Mas de repente você está preso debaixo de um cativeiro emocional. Você está debaixo de uma prisão, de uma corrente, onde você não consegue dar o teu melhor para Deus, onde você não consegue fluir. Quantas pessoas dentro da casa de Deus têm hoje os seus ministérios atrofiados? Por causa de pessoas que paralisaram, sim, pessoas paralisaram o teu ministério, mas você não conseguiu romper, não conseguiu liberar perdão, não conseguiu soltar a vida dessa pessoa. Amado, nada e ninguém pode impedir o mover de Deus na tua vida. Presta atenção. Não tem pastor, não tem presbítero. Pode ser usado? Pode ser usado, sim. Mas quem paralisa o teu ministério é você mesmo. Porque a Bíblia diz que não tem como ocultar uma candeia acesa. E quando essa candeia é uma candeia que tem uma boa luz, não tem como ela ficar embaixo. A luz que está sobre a tua cabeça, ela está em cima. Porque ela não teria muito proveito embaixo. Em cima, ela alumia melhor. Então, se você está embaixo, presta atenção. Eu quero te dizer que você não é tão ofuscante como você imagina que você é. Pastor, mas me colocaram embaixo. Não, presta atenção. Presta atenção. Seja todo homem mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. A palavra de Deus diz que não pode ocultar uma candeia acesa. Ela será vista pelas pessoas, ela será vista pelos homens, ela será vista por pessoas, e as pessoas vão questionar: por que que esta candeia está aqui embaixo e não está lá em cima? Porque ela traz luz e ela edifica. Não dá a luz a você mesmo. Deixa que as pessoas deem a luz que você precisa. Não acende a tua candeia. Eu sou a candeia. Não. Presta atenção. Deus vai te fazer você uma candeia. E Deus vai te mostrar que você é uma candeia. Não aceite isso do diabo. Eu sou. Não, você não é. Deixa Deus falar que você é. Deixa Deus falar que você é. Agora ninguém paralisa ninguém. Paralisa por um tempo. Pressiona por um tempo. Davi foi um homem que, no anonimato, ele foi reconhecido. Os irmãos: mas Davi, quem é você? Não sou ninguém. E Deus mostrou quem era Davi. Vira para o teu irmão do lado e fala assim: quem é você? Quem é você?
Eu vejo algumas pessoas dentro da casa de Deus, pessoas que não estão aqui em cima pregando, não estão, mas são pessoas que são ícones, são pessoas que as pessoas procuram elas, e elas dão bons conselhos, atraem outras pessoas. Por quê? Porque elas são luzes. Não deixa ninguém paralisar a obra de Deus na tua vida. Não fica preso em cativeiro. Não fica em cativo. Não fica no cativeiro, não fica preso. Você não nasceu para ficar preso. Você nasceu para expressar a glória de Deus. Ou seja aqui, ou seja na rua. Eu não sei aonde que a tua vida está presa. Eu não sei aonde que você está debaixo de ataque, que não consegue adorar a Deus. Mas eu quero te convidar a você se soltar neste lugar. Se você está magoado com alguém, se você precisa liberar perdão, eu quero te convidar a você abrir o teu coração e falar com Deus isso. Tira isso da tua vida. Não carrega esse ranço com você, não. Não carrega, não. Se eu te magoei, eu estou aqui te pedindo perdão. Perdão por alguma coisa. Mas eu não quero que a tua vida fique presa. Eu quero que você seja solto. Se alguém te magoou, libera perdão. Entra dentro daquilo que Deus tem para a tua vida. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Vem, Deus. Vem. Enquanto ministramos essa canção ao Senhor, se você lembra de alguma coisa que o teu coração precisa perdoar, seja a pessoa que aqui está ou a pessoa que aqui não está, pessoas que te feriram ou você feriu alguém, não importa. Venha ao altar de Deus. Entrega no altar do Senhor isso. Vem, Senhor. Pede a Deus para olhar dentro de ti. Pede a Deus para sondar o teu coração. Não seja uma ovelha amargurada, um homem amargurado, uma mulher amargurada, mas seja uma pessoa livre diante do Senhor. Senhor Deus, mas um desejo tenho de ser de transformado. Preciso tanto do teu. Enquanto ministramos, sai do teu lugar, pode vir aqui. Amado, não é vergonha. Isso é uma ministração que cabe a 90% da população. Na tua vida tem um negocinho lá. Tem algo que você não consegue conviver. Eu não estou falando que você está certo ou está errado. Eu estou falando que você não pode viver com essa prisão na tua vida. Você tem que perdoar a tua mãe. Filho, você tem que perdoar o teu pai. Independente dele ter errado, dele estar certo ou estar errado, libera o teu coração, vai para o céu. Fica livre. Oh Deus, libera o teu irmão, libera a tua casa, libera aquela pessoa que abusou de você.
ficar de pé neste lugar? coração igual. Você tem um encontro marcado com a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Louvor, Eu sinto teu amor. adoração. Programa Conexão Vida.